Coveste, 2009, segunda etapa química, questão número 4. Gases líquidos e sólidos exemplificam estados físicos da matéria e o conhecimento adequado das propriedades desses estados permite afirmar que a questão sugere verdadeiro ou falso. Vamos analisar cada item. Item 0.0. Um gás tende a ocupar o volume total do recipiente que o contém. A matéria se apresenta em 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Dos 3 estados, do gasoso, ou estado gás, é o que apresenta maior desordem molecular e maior agitação molecular. O gás ele tem a capacidade de ocupar todo o volume do recipiente que o contém, se chocando contra as paredes do recipiente, de modo que um gás realmente tende a ocupar o volume total do recipiente que o contém. O item é verdadeiro. Item 1.1. A solubilidade de um gás em um líquido depende da pressão parcial exercida por esse gás sobre o líquido. Realmente, a solubilidade de um gás em um líquido depende da pressão parcial. Os gases, de uma forma geral, apresentam pouquíssima solubilidade em água, pouquíssima solubilidade em líquido. Porém, se nós diminuirmos a temperatura e aumentarmos a pressão, nós conseguimos diminuir a energia cinética das moléculas gasosas e, consequentemente, aumentar a sua solubilidade em um líquido. O item 1.1 está correto. Item 2.2. Bolhas de gás tendem a elevar-se no interior de um líquido e crescem à medida que se deslocam para alcançar a superfície. Com o aumento da pressão, nós conseguimos aumentar a solubilidade do gás em água. Bom, conforme as moléculas gasosas vão se aproximando da superfície, a tendência é que elas aumentem. O item está correto. Item 3.3. Substâncias no estado sólido sempre têm densidade maior que no estado líquido. Em via de regra, isso é uma verdade. O estado sólido é o único estado de agregação que apresenta ordem molecular. As moléculas estão agrupadas em uma ordem molecular e com isso apresentam forma e volume constantes. Naturalmente, a substância no estado sólido, por essa ordem molecular, apresentam densidade maior do que no estado líquido. Porém, a água é uma exceção. A água apresenta um comportamento anômalo. As moléculas d'água fazem entre si um tipo de ligação denominado pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. No estado líquido, as moléculas estão bem mais próximas, as moléculas de água. Porém, no estado sólido, podemos imaginar uma figura geométrica de um hexágono, onde cada vértice do hexágono estará ocupado por uma molécula de água, que estará ligada a outra molécula d'água no outro vértice, que estará ligada a outra molécula d'água no outro vértice, e por aí vai. O que ocorre? Um rearranjo das pontes de hidrogênio nessas moléculas de água, e cria-se um imenso espaço vazio entre essas moléculas, fazendo com que a água no estado sólido, o gelo, apresente uma densidade 0,9 grama por centímetro cúbico, enquanto a água no estado líquido apresenta uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Logo, pelo fato da água, e poderá haver outras exceções, esse item está errado. Item 4.4. Em um sistema constituído por 2 gases, o gás com maior massa molar exerce a maior pressão parcial. Podemos lembrar de um conceito químico e a hipótese de Avogadro. Volumes iguais, de gases diferentes, nas mesmas condições normais de temperatura e pressão, apresentarão o mesmo número de moléculas. Se apresentam o mesmo número de moléculas, podemos, de uma certa forma, associar a pressão parcial. A massa molar não tem relação com a pressão parcial. Massa molar é o somatório das massas atômicas de uma substância, o que você não pode relacionar com a pressão, de modo que o item 4.4 está errado. Estabelecendo uma relação entre verdadeiro e falso para a questão, nós teremos verdadeiro, 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 falso e falso. Encerrada a questão.